Galera, e aí? Vamos falar de surf? Bom, Ricardo Moscoco do outro lado, estamos aqui, temporada número 5, episódio número 12. Surf. Queria primeiro informar para vocês, claro, agradecer pela audiência, enfim, pela companhia de vocês, mas o último podcast, para quem sentiu falta e segue aqui mais pelo YouTube, pelo Spotify e pelas outras plataformas de áudio, eu acabei fazendo um short no @Vamos Falar de Surf no Instagram, porque ficou super em cima da hora. Então eu não tive tempo de sentar realmente para fazer na plataforma legal, para colocar o vídeo em todos os, enfim, os meios aí de comunicação. Então fica a dica para vocês, sigam @Vamos Falar de Surf nas outras plataformas para estar por dentro, né? Principalmente no Instagram, onde eu coloco mais coisa. E óbvio que eu estou aqui para fazer uma análise pós-Gold Coast. A gente também teve os anúncios da WSL e essa parte, né, para 2026 eu já fiz uma análise e coloquei ali para vocês no Instagram também, fiz um short ali também. E a gente tem que falar de Margarete, né? A gente está chegando nesse momento do corte, um momento super crítico dessa temporada, né? Claro, que já vai ser diferente para a temporada 2026, a gente vai se despedindo mais ou menos dessa sistemática, porém, o bicho vai pegar do mesmo jeito, né? Para quem está no circuito não muda nada e para a gente que acompanha nesse primeiro momento também não. Rolaram várias polêmicas, eu demorei um pouco para fazer o podcast, não só por causa de tempo, mas também principalmente porque essa etapa da Gold Coast ficou reverberando com as mudanças e com tudo mais, então eu vou fazer um arrazoado bem rápido de tudo. A gente tem bastante coisa para falar. Em primeiro lugar, eu queria falar com vocês da vitória do Felipe Toledo, né, e da Betty Sakura Johnson nessa etapa, que foi sensacional, né? A gente saiu de Snapper Rocks, fomos para Burley, como eu falei para vocês, é um lugar muito próximo, né, um do outro, mas também é uma direita especial ali, tem altas ondas, mas é diferente, né? Quer dizer, tem um outro plano de fundo, né? Depois você já tem aquela reserva, então é um lugar mais bonito, os prédios são mais baixos, é uma coisa meio um pouquinho menos urbana, né? Pelo menos a gente olhando de fora. Porém, assim, eu acho que não teve tanta. Claro que tem algumas diferenças das ondas, né? Eu até vi gente colocando, pô, não fez em Snapper, mas tá aqui o vídeo de Snapper rolando altos tubos ali, não sei o quê. Acho que foi uma escolha até sábia. Deu uma mudada um pouco no ambiente e tal. E deu com certeza uma mexida no ranking, né? Que mexida no ranking que deu interessante, as coisas ficaram mais parelhas também. Para os brasileiros foi positivo, não para todos, mas assim, o nosso saldo que a gente sai dessa etapa é um saldo positivo, principalmente aí no masculino, né? Com a vitória do Felipe Toledo, a gente teve lá, novamente eu repito, a Betty Sakura Johnson, né? Tivemos o Julian Wilson também na segunda colocação, e a Sally Fitzgibbons também no vice. Para mim o que fica é aquilo, né? A gente sabia que o Felipe Toledo alguma hora ia acordar e ia se encaixar realmente nas ondas, né? Ele surfou demais nesse evento. Realmente foi o Felipe que a gente está acostumado, né? Uma ironia que 10 anos depois daquela vitória que ele teve na Gold Coast em 2015, que foi uma quebra de paradigma no surf mundial, contra o mesmo Julian Wilson, ele repetisse esse feito. É o cara mais rápido, é o cara mais agressivo. Eu acho que a gente realmente, se for colocar os dois surfistas de maior destaque no circuito mundial hoje, né, em 2025, eu acho que a gente ainda tem a etapa de Margaret River para vir para frente. O Felipe não teve assim as performances realmente que a gente esperava nas anteriores, mas assim, é óbvio que é o Felipe Toledo e o Ítalo Ferreira. A gente tem o Iago também nesse bolo, mas que eu acho que é um cara que nessa temporada está se colocando dessa forma. O George também está se colocando dessa forma. Tirando o Iago Dora, também com essa participação aí do Julian Wilson e também com o vice-campeonato da série Fitzgibbons, né, aí já falando de feminino, eu acho que a gente pode dizer que é isso, né? A gente não tem. É uma tendência até mundial. O surf viveu muito isso com o Kelly Slater, então sendo o surfista mais longevo da história do surf, né, não só em vitória de título mundial, mas também em vitória no circuito, de tempo de participação no circuito. Até parabenizar o Kelly que venceu o Lawrence, né, na modalidade assim de realização para o esporte, e na minha opinião sempre foi o maior atleta de esporte individual da história, então merecia esse reconhecimento. Mas acho que é uma mudança do mundo, né? As pessoas estão, as populações estão envelhecendo, a gente tem taxas de natalidade mais baixas, então a gente vai ter, e claro, a medicina evoluindo, principalmente a medicina esportiva, os treinamentos e tudo. Eu acho que você tem abertura para atletas com um pouco mais de idade competirem ainda em alto nível, né? Dependendo do formato do esporte que eles praticam. A gente viu isso com o Kelly, eu acho que a gente vai ver mais isso no surf, né? Um retorno do Julian Wilson. Enfim, até agora a gente não sabe como é que ele vai se comportar no Challenger Series. Ir bem no meetup, em casa, tal, é uma coisa, mas a gente viu que ele pode fazer estrago sim no Challenger Series, pô, deu surra em muito moleque aí,
nessa etapa da Gold Coast. Bateu o Ítalo ali numa bateria esquisita, que, pô, aquela situação que rolou com o Ítalo de ter que fazer uma maratona no meio do caminho para entrar de novo, enfim, foi até uma coisa meio esquisita para o contexto do evento. Mas mostrou que é isso, cara, com experiência, com foco, com talento e com gana, né? Com vontade de vencer. E a gente sabe da inteligência competitiva do Julian. Pô, o Julian sempre foi um favorito a título mundial. É um cara que pode não só dar trabalho, mas estar no Final Five e quem sabe até vai saber conquistar seu título mundial no futuro. Não sabemos. Mas eu acho que não é uma referência, tá? Se a gente pegar essa etapa. Para mim, referência muito mais é a série Fitzgibbons, que mostrou um surf super estiloso, fluido, tem evoluído cada vez mais, está dentro do WCT, então vem correndo os challenges. Agora ela começou a se acertar nessa temporada, mas já foi top, já foi vice, venceu várias etapas, então tem esse histórico, tá dentro. Então essa é uma grande diferença, está mostrando essa questão da longevidade dessa competitividade, né? A Beth Lu vencer no caso do feminino não é uma surpresa, eu acho que é até uma coisa, mais uma vitória maravilhosa no circuito, né? Mais um fato maravilhoso que acontece no circuito. Uma surfista tão talentosa como ela, que agrega tanto para o circuito, uma atleta havaiana também, pô, ela e a Gabriela fazendo aí, destruindo no circuito, então também fazendo frente às atletas americanas e às australianas. Eu acho muito legal, porque é mais uma atleta que vence, mais uma atleta que chega nesse patamar de entrar em disputa de título mundial e de sentir, né, não só mostrar, mas sentir que é capaz de vencer etapa e de estar ali na briga. Então isso para o surf é maravilhoso. No caso da vitória do Felipe, né, voltando para o que eu comecei a falar ali antes, cara, ficou todo esse questionamento. Então, depois teve comentário na Steb, que ridículo, né? A Steb às vezes nossa, dá até raiva, cara. Não para xingar ali nas redes sociais, mas assim, tipo, aí você vê o Taj Burrow falando, eu achei que a vitória foi meio controversa, porque a onda do Julian talvez tinha virado. Falou, vice, fica lá, grande campeão mundial aí. Tem muito fã de Taj que vai ficar puto, mas essa é a verdade, cara. Então, é um australiano falando, eu não vi um brasileiro respondendo pergunta ali, não perguntaram para um brasileiro, então para mim não vale as respostas que estão lá, entende? Sabe? Então, de novo, é aquele postinho meio xenofóbico, aquela coisa assim, que eu não gosto tanto, me relembrando bastante do passado, na época que Julian ainda estava no circuito mundial. Jake Paterson, então, nem se conta, né? A gente sabe que é um técnico super competente, já venceu várias etapas, venceu o Pipe Masters, venceu Jeffers Bay mais de uma vez, já venceu o QS na Praia Mole, bizarrão. Mas assim, é um cara chato, entendeu? Sempre teve um certo preconceito com o brasileiro lá no passado, a gente lembra de alguns episódios aí que a gente ouvia falar. Mudou muito, claro, com os anos, com a maturidade, com a globalização, né? E com os brasileiros destruindo no circuito mundial. Mas eu não acho ele de fato uma referência para poder dizer alguma coisa assim, tipo, não concordei com o score, achei que não sei o quê. Super cara tendencioso, entendeu? Você já vê por um outro lado o Léo Fioravante, que é um atleta que está no WCT, né, no circuito mundial, competindo em altíssimo nível, não foi Final Five ainda, mas a gente sabe é um dos melhores surfistas overall do mundo, né? Se a gente falar dos melhores surfistas de cada continente hoje, na minha opinião, ele é o melhor europeu dentro do circuito mundial. É um surfista incrível em qualquer tipo de condição. E ele falar o que o Felipe estava fazendo, cara, naquela velocidade, naquele espaço curto, ninguém faz, só o Felipe faz, né? E depois a gente viu o próprio Julian falando a respeito disso, que ele achou que ele merecia mais, tal, não sei o quê, mas assim, alguém perguntou pro Filipinho o que ele achou? Desculpa aí, gente, foi até o comentário que eu fiz no próprio post ali da STEM, então eu não achei justo isso. Pergunta pro Felipe também o que ele achou da final, isso vocês não vão fazer para ter imparcialidade, então eu acho ridículo isso daí, ridículo, uma puta de uma babaquice, beleza? Em relação à questão da torcida que o Julian falou, né, que ele tocou foda-se ali para todo mundo num determinado momento da bateria e tal, e depois explicou que ele gosta dessa paixão do brasileiro, é o que motiva ele, mas que na hora da bateria o cara ficou nervoso. Eu entendo, imagina se a gente estivesse lá em Saquarema competindo na etapa do WCT e tivesse uma porrada de australiano gritando ali, né, e gritando mais alto do que a gente mesmo brasileiro, e uma final entre Brasil e Austrália, né, no campeonato. Fosse a mesma coisa, Julian e Felipinho, a gente ia ficar muito puto, né? Não sei se o Felipinho ia xingar todo mundo, mas assim, eu acho que é uma coisa que é até compreensível e ele saiu super bem, o Felipe também foi um gentleman, o Julian também. E eu acho que você quer saber por um outro lado também, tanto o Felipe como o Julian, tá?
Eu achei que foi muito legal para dar uma chacoalhada, pegar a molecada pelo pescoço aí no bom sentido e ó, entendeu? É muita rede social, muita distração aí, dentro da água mesmo no evento, é os caras mesmo das antigas aí, vamos dizer assim, né? Mas hoje em dia é isso, os caras são mais jovens que eu, mas já são veteranos do circuito mundial. Os caras vêm e dão surra, entendeu? Como o George também, a própria Sally no feminino. Enfim, a gente viu o Steph também surfando demais, né? Vencendo a sua primeira bateria contra a Luana Silva e a Caitlyn Simmers. Então, assim, eu acho que isso é legal para o circuito, isso agrega muito, né? Então, eu acho que isso foram coisas bacanas que rolaram nesse evento, né? A gente teve também, por exemplo, falando de veterano, a performance do Alejo Muniz, cara. O que a gente tem para falar do Alejo? Destruiu nesse evento, surfou demais, assim, foi uma coisa impressionante o que ele surfou, realmente com o equipamento encaixado, quebrando tudo, subiu 12 colocações, né? Eu vou falar do ranking agora, um pouco de cada atleta, mas foi sensacional, eu não tenho como falar do Alejo, né? Eu vou continuar, vou fazer o seguinte, galera, para não ficar uma coisa confusa também de ter uma métrica, eu vou começar falando então, vou fazer o ranking aqui, falando das performances na etapa e da situação que os atletas estão também, né? Vou começar pelo masculino, porque acabou, né? Entre aspas, né? Temos Margaret River ainda pela frente, mas é a última etapa antes do corte, é o tudo ou nada. Então, é provável que a gente tenha gente sim que vai se despedir e voltar para o Challenger Series, né? Mas se despedir do WCT nessa temporada 2025, pelo menos. Ainda vai ter a chance de se garantir para 26, mas que já vai estar fora tanto do CT como de disputa de título mundial, Final Five, essas coisas todas, né? Uma outra coisa antes de fazer esse adendo, né? Que foi dita também aí pelo Inertia, que soltou uma matéria, mas para mim uma manobra ridícula também. Um babaca lá, que escreve de outros esportes também, nem lembro o nome dele agora, mas assim, achei uma coisa muito trouxa do cara. Até falando que o Felipe, que as pessoas vão lembrar que os títulos do Felipe vão ser como se não tivesse valido, que a Carissa foi roubada nos títulos dela, com a mudança do formato da WSL voltando para o ponto corrido. Aí eu até fiz um comentário, né? Eu não entro no apoio, não vou xingar ninguém, mas assim, me posicionei. É o seguinte, eu não sei se foi como Vamos Falar de Surf ou como eu, Ricardo, né, pessoa física, mas assim, eu coloquei que o Felipe teria vencido o título mundial, né, nas 2 temporadas que ele foi campeão, no ranking do ponto corrido, pela distância que ele estava de quem estava abaixo dele do ranking, tá? Então, eu acho que essa é uma coisa importante para colocar. Gabriel também teria vencido. Né? Carissa Moore não teria vencido, mas ela perdeu para a Steph na final e esse era o modelo que tinha do circuito naquele momento. Entende? Perdeu para Caroline Marks, mas era o modelo que tinha no circuito nesse momento. Mas o cara foi colocar justamente o Felipe no negócio. Por isso que você vê que já é uma perseguição. Eles já estão direcionando o foco para não falar dos surfistas internacionais que não vem tendo um bom ano. Tanto os australianos como os americanos, como os havaianos. Começaram alguns bem, alguns tiveram vitórias. Desculpa, gente, mas assim, não estão chegando à expectativa que a gente imagina, né? Que eles imaginam, eu acho, em termos de performance. Então, para mim, eles estão procurando já culpados, entendeu? Gente para poder ter alguma coisa para falar que não seja um insucesso dos atletas internacionais nesse determinado momento, da nova geração, principalmente. Daqui a pouco eu vou falar de um deles aí, mas vamos tocar o barco. Então, eu só estou fazendo esse desabafo aqui com vocês. Vamos lá. Eu já vou falar do Final Five, vou falando dos atletas. Bom, o Ítalo permanece na primeira colocação. De novo, né, vamos dizer, um mau resultado para o Ítalo, mais um 17º lugar, mas somando ali 1.330 pontos. Tá com 31.290, continua ali em primeiro. Iago, cara, com esse posicionamento, Iago teve ali uma 5ª colocação, terminando nas quartas de final, surfou muito. Infelizmente não consegui mais à frente, ele teve bateria apertada também, que ele conseguiu resultado no final. Cara, tá com 27.820, sensacional, subiu 2 colocações, está em segundo, uma excelente posição também pensando em Final Five. Tendo em vista que a gente está indo para Margaret River, que é uma etapa tricky, né? Uma etapa que pode ser boa ou não. A gente sabe que tem aquela dificuldade, às vezes, nas junções, na hora de completar, não do Iago, mas principalmente para, às vezes, soltar uma manobra aérea na finalização e tal. Tem The Box também que pode rolar. Eu acho que tá bem posicionado, é essencial. O George, cara, continua numa escalada, também estamos falando outro veterano, aproveitando, capitalizando, né? Mais uma vez também com uma 5ª colocação, porra, subiu 2 posições, está em terceiro.
E a gente tem o Canoa, cara, que vem numa escalada muito positiva também, depois do vice-campeonato que ele teve em Bells Beach. Conseguiu uma terceira colocação, que é um resultado excelente. Então subiu mais 2 e está em quarto. Se a gente olhar em termos de experiência, né, o Iago vem nessa ascensão ano a ano. Canoa, depois que foi Final Five, nunca mais teve aqueles resultados que a gente esperava a ponto de chegar e estar em disputa direta de título mundial, falando de Final Five, voltando a render o que ele podia, né? Então nem ele, nem o George, que já foi vice também, né, do mundo, não são suspeitos, né? Não são estranhos, vamos dizer assim, nessa lista, né? O que os caras tão puto, e vamos falar disso dos australianos, é que o Ethan Ewing tá em quinto, cara, caiu 3 colocações. Eu acho que é isso que tá doendo nos caras, né? Veio, tudo bem, de uma quinta colocação em Bells, mas não conseguiu a vitória, que eu acho que é o que os caras esperavam, e teve um 17º lugar agora em Burnie, numa direita perfeita. Então, não capitalizou onde deveria. Vamos lembrar que ainda vai vir Terra Pô pela frente, tem Rio. Então, sabe, são ondas que às vezes no backside para ele não é o melhor cenário, no tubo. Então, enfim, acho que tem um pouquinho de dor de cotovelo, sabe? Vamos dizer assim. Caiu 3 colocações, mas continua no Final Five. Filipinha que com essa vitória, cara, de lavar a alma, eu acho que uma injeção de ânimo até para ele buscar uma posição no Final Five, ele já tá em sexto, cara. Subiu 5 colocações, né, com esses 10 mil pontos que ele colocou, tá com 26.035. Mas só para dar uma ideia para vocês como é que tá o negócio. O Ítalo tá com, de novo, vou repetir, 31.290, Iago com 27.820, George Smith com 27.460, Kanoa Igarashi com 26.600, Ethan Ewing com 26.310 e Felipe com 26.035, cara. Ó que loucura. O Jack, que tá na 7ª colocação, tá com o que venceu uma etapa também, né? Tem 10 mil pontos e amargou ali um 33º nesse evento, não se encaixou na água, foi até meio bizarro, tá com 23.755. A gente já tem que falar de corte, galera, tá? Ele tá com 23 mil, o Baron tá na sequência, que também é outro cara que venceu a etapa, né? Venceu o Pipeline, também não teve um bom resultado até agora, melhor do que ele teve uma 9ª colocação, tá com 23.395. Outro cara que eu quero falar, que foi foda também, que ficou com uma 5ª colocação de novo, né? A 4ª nessa temporada 2025, é o Miguel Pupo, que tá com 21.640 na 9ª colocação. Eu acho, cara, que o Miguel, tendo um resultado foda em Margaret River, ele pode sim começar a chegar realmente no Final Five. Ele está estacionado na 9ª colocação, o que eu acho que é positivo, tendo visto os adversários diretos dele, né? Tirando a galera que venceu etapa, porque o Felipe venceu uma etapa e está em quinto. Mas você tem o Jack que venceu etapa, está em 7º, como eu disse agora, o Baron em 8º. Se o Miguel vencer uma etapa, cara, ele vai dar um salto alto, porque ele não tem posicionamentos tão baixos como tem o Jack, e tem posicionamentos muito parecidos ali com o Baron Mameia, né? Então não tem, se ele tiver uma vitória vai ser algo incrível. Eu acho que o Miguel pode realmente chegar lá. Isso foi muito nesse campeonato, teve vitórias incríveis, está muito consistente. Realmente eu acho que o Miguel, principalmente porque ele veio para uma perna boa para ele, né? Essa sequência que vai ter de onda pesada, agora que a gente tem Margarete, depois a gente vai ter Rio, depois a gente vai ter Terra Pô, que ele já venceu. Quer dizer, eu acho que é um bom momento para o Miguel dar um salto realmente rumo ao Final Five e conquistar sua posição para disputar o título mundial, que ele seria um grande favorito em FIDE. Vamos falar a verdade. Muito mais do que vários regular footers, inclusive o Felipe falando de FIDE, que estão ali bem posicionados, chegando no Final Five ali nessa disputa, seria animal. Imagina a gente ter 4 brasileiros no Final Five, para encerrar o ciclo ia ser uma loucura, né, meu? É o que eu tô torcendo, vamos torcer, galera, pra caramba. Bom, voltando para os brasileiros, né? O Alejo, com a vitória que eu falei para vocês, está em 16º, então saiu da zona de corte, subiu 12 colocações com esse vice-campeonato, desculpe, com essa terceira colocação, que foi foda, tá com 14.725. Nessa faixa que ele tá dos 14 mil pontos, a gente pode pegar ali, desde o Seth Muniz, que está em 13º, até o Grife, que está ali em 15º. O Grife, inclusive, né, que de novo não teve um bom resultado, não conseguiu passar ali do 17º lugar, mas teve ali a sua terceira colocação em Bells Beach. O Grife até comentou, cara, que está sofrendo cyberbullying. Lembra que eu falei que tinha alguma razão, talvez, pela qual ele não estava indo muito bem nessa temporada e tal? Ele disse que está sendo vítima de cyberbullying. Espero que não seja um brasileiro, né? Ficaria chateado se fosse alguém que ouve aqui e assiste o Vamos Falar de Surf, mas aqui é democrático, né? Qualquer um pode assistir. Se for, primeiro eu recrimino a atitude, né? Não é justo, não é correto, né? Não é legal.
e é criminoso até. E, cara, para de fazer isso. Né? O atleta tem que ter direito a ter sua vida e viver. E se for alguém de outro lugar do mundo também, pô, que absurdo que isso está acontecendo, se é algo relacionado especificamente ao surf. E eu acho muito chato que isso aconteça. Achei interessante ele ter colocado essa informação, até para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo. E principalmente, não tem como recriminar, né? Mas aí você vê como algumas coisas de regulação de rede social, de moderação também, né? Principalmente das mensagens que chega a tal, são importantes. Vai saber que tipo de assédio que ele vem sofrendo. E uma situação complicada, aí fica a reflexão aí para todos nós. Uma pena, mas caiu uma colocação, mas está em 15º, e olha isso, o Alejo colando nele. Mas assim, o Griff também não teve resultados em praticamente todas as etapas, né? E realmente ele surfou bem nesse evento, num determinado momento do campeonato, mas não está encaixando, então também não sei se é só esse fator. O Alejo, cara, eu estou muito impressionado com o desempenho dele, não com o potencial dele como surfista, mas como ele tem acreditado no surf dele, a inteligência competitiva, né? Um cara da mesma geração também que o Julian Wilson. Então eu acho que é legal esses atletas virem nessa ascensão. O George também mais ou menos da mesma geração, um pouco antes, né? Junto com o Mineiro ali, que agora é técnico do Alejo. Então acho que tudo isso está casando, está formando uma energia muito boa. E eu gostaria de ver um Final Five composto assim: Ítalo, Iago, Felipe, Miguel e Jorge. Para mim tá ótimo. Alejo ali nos top 10, ali mais para cima ainda em sexto. Se conseguir ser Final Five também tá ótimo. Seria sensacional, mas tá de parabéns, Alejo. Muito foda, tô muito contente mesmo. Eu sabia que uma hora esse resultado ia vir, principalmente pelo que o Alejo vem surfando nos últimos anos, mas no Challenger Series, o que ele surfou na temporada passada, e por tudo que ele é como competidor, né? Então é um cara muito foda. Realmente eu sabia que esse resultado ia vir uma hora. Tá lá em 16º, então. Próximo a ele a gente tem o Cole Rauschman, o Marco Mignot, o próprio Conor O'Leary tá perto com 13.950. Né? A gente tem o Matthew McGillivray, que aí já é a galera que tá com 13 mil também. E a gente tem o João, que com esse resultado subiu uma colocação, saiu, ele que ficou várias etapas ali em 23º, né? Abaixo da linha de corte. Ele é o 22º nesse momento, que ele conseguiu também essa 9ª colocação, a terceira dele, desculpe, nessa temporada. Precisa de um bom resultado em Margaret River. A gente sabe, Margaret River é uma onda power que encaixa bem no surf do João. Tenho grandes expectativas para ele lá, principalmente se rolar um The Box. Mas a minha torcida, e a gente sabe que a previsão tá boa, Margaret com 2 contão, craquelentão, 2, 3 conto de onda, cara, é grandes chances dos nossos atletas darem surra. E essa é uma grande vantagem, desculpe o erro, pessoal. Os nossos atletas hoje são muito bons em onda pesada. São todos muito experientes, quebram nas ondas pesadas. Então a gente sabe que eles podem ter resultados quando o mar fica realmente cabuloso. Então isso é o que me empolga. Acho que o João pode sim conseguir a classificação dele para essa segunda metade de circuito. Debaixo da linha de corte, quem realmente está numa situação mais crítica ainda, né? A gente tem o DVD, que com esse resultado dessa 9ª colocação, ele conseguiu subir 5 posições, está em 26º com 10.895 pontos, né? Está disputando ali com Jackson Bunt, com Crosby Colapinto, com George Pitar, com Neil O'Brien. Logo abaixo a gente tem o Ian na 28ª colocação, que também teve ali uma 17ª colocação de novo, né? Depois daquela terceira colocação que ele teve em pipe, ele não conseguiu um bom resultado, mas o Ian é um cara que em Margaret pode quebrar sim, tanto ele como o DVD, pela qualidade do surf que eles têm nesse tipo de onda. O Samuel, que a gente esperava um excelente resultado, ficou com 17º, tá lá em 29º. Situação complicada, né, cara? Mas assim, eles têm muito, muito potencial, realmente. Eu não tenho o que falar dos brasileiros. Eles podem tanto não conseguir, acabarem não indo bem, né, ficando fora dessa segunda metade do circuito e voltando pelo Challenger Series. Né, o Ian disse que era a última corrida dele no Challenger. Eu espero que não, porque o nível de surf que ele tem, com o circuito mundial no ano que vem sendo decidido em pipeline, cara, eu iria pro Challenger de novo, porque ele tem grandes chances de quebrar no ano que vem no ponto corrido, sem essa pressão do corte e tudo mais, né? É claro que não vai ter round de eliminação, até fazendo adendo aqui, até teve um post do Michael Rodrigues muito legal, falando sobre essa questão da repescagem, né, para o atleta, né, para o cara ter mais uma chance de surfar, o cara paga a passagem, tá lá, tudo, não sei o quê, também todo mundo tem uma chance de ver o cara surfar mais de uma vez e tal, mesmo ele perdendo.
Um ponto super importante, Michael, né, Amy Rod, para mim é um dos maiores pensadores aí do surf brasileiro e mundial hoje. É um atleta que fala o que pensa, mas com consciência, com propriedade, com respeito. Então eu acho isso muito legal e o surf precisa de mais pensadores. Não dá para ter todo mundo ovelhinha de presépio ali, babacão e tal. Enfim, vamos tocar o barco. Eu acho que todos eles têm chance, cara, tanto o Ian como o Samuel. Uma pena realmente eles estarem nessa situação, né? Bem próximo ali das posições abaixo do ranking, mas tem o Edgar também, que está em 34º, que ficou parado lá, que infelizmente também não teve um bom resultado, né? Conseguiu passar do primeiro round mais de uma vez, mas infelizmente ainda não conseguiu passar o terceiro round, né? Essa é uma dificuldade que ele vem tendo. Espero que ele consiga em Margarete, acho que é uma onda que encaixa o surf dele, e eu acho que ele pode ter um excelente resultado. Tá com 5.000 pontos, difícil realmente conseguir passar o corte, mas eu sei, cara, ele pode ter uma vitória aí com 10.000 pontos, eu não sei a matemática exata, acho que é mais difícil porque os atletas que estão ali acima dos 22 estão com 12.000, tudo, mas se perderem de cara, alguns deles, e tem que torcer para uma grande combinação de resultados e ainda ver se a matemática ajuda, mas surfa muito, está na primeira temporada, tem chance de voltar, claro, pelo Challenger Series, então é isso aí, torcida para todos aí, vamos arrebentar. Indo para o feminino, então, como eu disse, a gente teve a vitória da Betty Lu Sakura Johnson, vice-campeonato aí da série Fitzgibbons. Final Five ficou o seguinte, cara. Tá muito colado também, ó. A Gabriela Bryan continua na primeira colocação com 33.850 pontos. Foi a nona colocada nesse evento, esperávamos mais, mas infelizmente não se acertou ali. Caitlyn também estacionada na segunda colocação com 33.850, então as duas empatadas, né? Foi a nona colocada nesse evento. A gente teve também a Molly Picon estacionada na terceira colocação com 33.410, cara. Olha isso, as três com 33.000 pontos, ficou em quinto nesse evento. E a Isabella Nichols, colou e parou ali, né? Ela também teve uma quinta colocação, tá com 30.945 pontos, estacionada em quarta colocação, cara. É uma grande candidata, ainda mais que a gente tá indo pro oeste australiano agora também, a conseguir realmente estar no Final Five, cara. Não sei como é que ela vai performar em terra Rupô, não sei como é que tá o nível dela de tubo de backside, mas se colocando como uma candidata a título mundial nessa temporada 2025 e mostrando que dá sim para dar a volta por cima e entrar na briga do título, independente do momento do circuito. Claro, se tiverem algumas etapas ainda pela frente. E tem. Para quem passar o corte, tem chance de estar no Final Five, cara. Só basta ter, é simples falar, mas tem uns resultados treta aí que vai conseguir. Tyler tá na quinta, ficou na nona colocação com 6.660 pontos. Betty Lu Sakura Johnson está na sexta, subiu 7 colocações com essa vitória, está com 27.320. A Luana, sensacional, cara. Com essa quinta colocação, ela subiu 2 colocações, está em nono com 22.985, acima da linha de corte, que é a 10ª colocação, né? A 11ª, tem que ficar no mínimo em 10º. E a gente tem ali a Soren Bled que caiu 3. Então, assim, grandes chances da Luana, até pelos resultados que ela vai ter, tá indo para Margarete, né? Teve uma ascensão, sensacional, veio de um segundo, teve um quinto, ela tendo mais um quinto ou mais um resultado excelente que eu acho que ela pode ter, porque Margarete, novamente, vou repetir, muito similar a Sunset Beach, volume de água, tem pegada de Haleiwa com a Surgeon's Table ali no final, que não é a Toilet Bowl de Haleiwa, mas podemos rememorar aí, né? Quem já surfou esses picos aí, ele sabe melhor do que todo mundo, e acho que pode misturar muito bem, ela se dá bem realmente nesse contexto. A Erin, que eu queria destacar, que surfou muito nesse evento também, subiu 2 colocações, está em 8º, fazendo aquilo que a gente esperava realmente, pode conseguir chegar no Final Five, mas é isso. Feliz pela Luana, cara, eu acho que esse é o momento. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos pro Fantasiando para depois a gente falar agora de Margaret River, tá? Que a gente já tem a previsão das ondas também, pro provável início já no primeiro dia de janela, mas eu queria parabenizar a galera do Fantasy aí, vocês são sensacionais, continuam participando, isso é maravilhoso, continua chamando a galera para participar, como eu disse, nesse novo formato, a cada etapa a pontuação aumenta 10% de etapa para etapa, então vocês ainda têm chance, mesmo quem está lá embaixo ou quem não começou ainda, ou por acaso perdeu uma etapa de não ter montado o seu time, ainda dá tempo de vocês colocarem os atletas, enfim, fazerem seus times nesses próximos eventos e conseguirem chegar no topo, tá? No último evento, cara, quem venceu foi o Alan 11,
É o Alan Client? Não, tô brincando. Alan 11, não te conheço, Alan. Parabéns, cara. Tá aí, 753,17 pontos. Aloha, cara. Parabéns mesmo. Depois dá um alô aí no arroba Vamos Falar de Surf no Instagram. Pô, segue a gente lá. Se você tá em alguma outra plataforma de áudio, enfim, YouTube, ou aqui no Spotify, ou seja lá onde for no Spotify, manda ali um alô. Bozó, cara. Temporada muito consistente, tá aí. Segundo lugar, cara, 716,67. Parabéns, Bozó. Layback Heroes, terceiro lugar, cara, 686,23 pontos. Rafão, meu irmão aí, na quarta colocação, 663,21 pontos. Parabéns também. E Fabinho na quinta colocação. Fábio Boturão ali com 639,27 pontos. Indo para o overall, então como é que tá o ranking agora, tá? Bozó na primeira colocação com praticamente 200 pontos aí de vantagem, né, com 3.288,98 pontos. Cláudio Baratia na segunda colocação com 3.093,45. Tomás Cona na terceira colocação com 3.033,44 pontos. Temos o Alan 11, cara, que com essa vitória subiu e está na quarta colocação com 3.012,85 pontos. E o Rio Wills aí na quinta colocação, fechando aí o Final Five com 2.961,25 pontos. Parabéns, galera. Parabéns, Bozó, por estar liderando. Parabéns aí ao Alan 11 pela vitória nessa etapa. E vambora, que a gente tem também Margaret River agora pela frente. Então a gente já tem a previsão, a gente vai ter um swell aí com 14 segundos de período, com praticamente 2 metrão aí de face. A gente sabe que Margaret, o bagulho é doido, como eu disse, estilo Hawaii mesmo. Então podem ter altas ondas. Nessa direção, como vai estar o vento terral para lá também, vai estar muito boa já logo no primeiro dia de janela, que vai ser a sexta-feira para nós, sábado já lá no oeste australiano. Quem quiser saber mais sobre o lugar, sobre a história, sobre os povos originários, vai ouvir meus episódios da temporada passada, que eu falei sobre isso. Seguinte, então a gente tem que pensar, cara, onda pesada, pode rolar the box, não sei, que é aquele tubo quadrado de frontside. À esquerda, cara, vê o Ítalo surfando muito ali nos treinos dele, quebrando, pegando o tubo, dando uns rasgadão animal. Pode ter uma onda ou outra, mas lembra que a gente teve aquela pontuação baixa que foi dada para ele. Eu espero que os juízes valorizem quem é ousar ir para a esquerda e conseguir surfar bem, mas é uma direita, né? Enfim, nos primórdios era a esquerda, quem já ouviu os outros podcasts de outras temporadas e lembra do passado, a esquerda que era a onda surfada. Final dos anos 90, anos 2000, que começou realmente a ser surfada à direita e aí não parou mais, que eu falei para vocês de Surgeon's Table, é uma bancada de pedra, uma laje de pedra, né? Tudo é pedra ali, enfim, mas que é mais exposta ali bem no final da onda, que tem uma dificuldade de completar as manobras ali, né? Mistura tudo junto os dois lados ali, fica muito raso. Pô, Samuel tem aquele vídeo clássico dele correndo em cima da bancada, tem um monte de coisa clássica e temos vitórias clássicas, né? Felipe Toledo já venceu lá. Porra, a gente teve Adriano de Souza naquela vitória no ano de título mundial histórico, mostrando que a junção completa era o caminho, né? E o surf de borda mesmo, enfim. Já tivemos resultados incríveis lá, pô, Neco Padarates, lá no passado. Sempre eu falo Eric Miyakawa, que me rememora. Estamos indo para a terra de Dave McCauley e Jack Robinson também, Taj Burrow, enfim, toda essa galera, Jay Davis, próprio Jake Patterson, enfim, Paul Patterson também, galera das bombas que gosta de onda quadrada, Jacob Wilcox, que também é wildcard nesse evento, venceu o Trials agora. A gente também vai ter de wildcards, a gente tem então a Willow Hardy também no feminino que venceu o Trials. Vamos ter a Bronte McCauley, que é filha do lendário Dave McCauley, que já foi Mr. Brasil, venceu várias etapas aqui, que vai estar substituindo a Tati, a localzaça de lá, já foi top do CT também. Vamos ter o Winter Vincent, que foi vice-campeão mundial para o Bronço Meade, que vai substituir o Hansi Bukian, marroquino aí que está ainda se recuperando de contusão, que foi séria. Temos também a Nadia Erostarbi, substituindo a Joane Defei, que a gente já sabe, e o Ian Gentil, que continua substituindo o Gabriel Medina, que voltou a surfar numa piscina de onda, aqui perto da minha área, aqui onde eu moro, na zona sul de São Paulo. Ninguém me chama para surfar, acho uma sacanagem. Enfim, porra. E é uma loucura, cara. Para quem não conhece, é uma piscina. As duas piscinas que tem em São Paulo são na beira da Marginal, né? Marginal Pinheiros, que é uma das principais vias aqui de trânsito, e de trânsito, de movimento e de trânsito de ficar parado, e de poluição de São Paulo, do lado do Rio Pinheiros, que é super poluído, então puta contraste maluco, interessante.
Mas assim, pô, tenho uma curiosidade de surfar na piscina, falo sempre isso pra vocês, mas animal, bacana que ele voltou, já tá dando uns aériozinhos mais de leve, mas acho que não tá arriscando tanto. É bom o lance da piscina, cara, não tem a questão de passar arrebentação, ele que principalmente, né, machucou o ombro, então acho que é uma coisa importante pra ele, é isso. Bora, Medina, vamos pra cima. Então já falei dos wildcards, vou montar meu time no Fantasy e a gente já vai direto pro Pix, beleza? Rapidinho. Ó, Tairei do feminino. A gente tem Gabriela Bryan, Caitlyn Simmons e Molly Piccolo. Gabriela venceu essa etapa. Foi a primeira dela, a primeira vitória dela no WCT. Gabriela. Até porque o mar vai estar grande. E vai ser, inicialmente, a minha X2. Tyre B. Isabella Nichols, Tyler Wright, Betty Sakura Johnson, Caroline Marks, Erin Brooks, Luana Silva. Eu vou pôr a Luana, tá? E pensando em power, cara, em encaixe nessa onda, experiência e tudo mais, eu vou colocar a Tyler Wright, cara. Eu tô sempre indo de Lake, mas a Lake tá tendo altos e baixos aí. Eu vou de Tyler. E no Tyre C, a gente tem a Bella Kenworth, a Brisa Hennessy, a Sally Fitzgibbons, a Nadia Erostab, a Bronte McCauley e a Willow Hard. Eu vou colocar, cara, a Brisa. Beleza? Esse é meu time no feminino. Masculino, Tyre A. Ítalo Ferreira, Iago Dora, George Smith, Canoe Igarashi, Itanil e Felipe Toledo, Jack Robinson e Baron Mameia. Eu vou botar Felipe Toledo. Filipinho vai ser meu X2 nesse evento. Cara, eu tô aqui, quem tá competindo no Fantasy são vocês, tá? Eu vou botar um Goofy Footer. Eu poderia muito bem colocar o George, poderia muito bem colocar o Ethan e poderia muito bem colocar o Jack Robinson, mas eu vou equilibrar aqui entre Goofy e regular. Vou ter um regular e um Goofy no Tyre A, tá? Eu vou colocar, cara, apesar do Ítalo tá quebrando, mano, eu vou botar o Iago Dora. Pronto. Se bem que o Ítalo tem posicionamentos muito foda nesse evento, né? Eu acho que ele vai vir mordido dessa etapa da Gold Coast. Vou botar o brabo, velho. Vou de Ítalo Ferreira. No Tyre B, vou colocar... Ó, tem Miguel Pupo, Leonardo Fioravante, Riwaida, Jake Marshall, Seth Muniz, Joe Vogan, Griffin Colapinto, Alejo Muniz, Corey Rauschman, Marco Mignon, Conor O'Leary, Matthew McGillivray, Alan Cleland, João Chumbinho, Liam O'Brien e George Pitar. Eu vou começar colocando Miguel, vou botar... Vou colocar Alejo, vou colocar João e vou colocar, cara, pelo embalo e pelo que tá surfando nas direitas, cara, que eu acho ele muito foda, gosto muito como surfista e tudo. Interessante ele ter quebrado na Gold, né? Ele que foi colega de equipe do Felipe Toledo e legal que ele molequinho, quem quiser ver ele surfando mais moleque, no Spinning at the Speed of Draw, que é um filme do Felipe que foi feito para a revista Surfing, que tem o Vitor Bernardo, tem o próprio Miguel Pupo, tem o Jake Marshall, molequinho, ele já exibindo essa linha de surf incrível. Vou colocar o Jake Marshall aí. Ó, no Tyre C, tem bastante brasileiro, cara. Eu vou tudo de brasileiro. Eu vou colocar, cara, o DVD, que eu acho que de backside nessa vala mais pesadona ele vai deitar. E eu vou botar, cara, pelo que pode agregar em termos de flare e tudo, eu poderia colocar o Samuel, o Ian também, pô, tem que pensar em the box, na tijolada de back, a onda pesada. Eu acho que essa pode ser uma etapa para o Edgar, cara. Eu tenho colocado ele, eu vou botar o Edgar. Beleza? Então esse ficou o meu time do Fantasy. Então para entrar no Fantasiando, vamos falar de surf, né, sem F, com F mudo no final, interrogação, exclamação, espaço oficial. Beleza? Tendo alguma dúvida, tem na página do Instagram, é só mandar um direct para mim também, enfim, seja onde for mensagem, eu respondo aí, tá? Bom, então o evento vai ser do dia 17 ao dia 27 de maio, para nós aqui dia 16, então a gente está falando da sexta-feira. E é isso, galera, vamos já fazer os picks aí, já temos os wildcards definidos, vamos ter 2 contos de onda com Terral já de cara, então já vai ser realmente uma etapa super disputada, já vai ter altas ondas, depois o mar vai dar uma caída, pode até ser que eles coloquem no segundo dia de competição, que seria o sábado para nós, né, o domingo para eles, mas já vai ter um pulso na terça-feira lá também, então grandes chances desse evento terminar mais rápido do que foi Burley Heads, do que foi Pipeline, por exemplo, enfim, como tem sido aí as etapas do WCT nessa temporada. Vou começar então com o masculino, beleza? E depois a gente vai aí para o restante do feminino. Então, primeira bateria, Felipe Toledo, Conor O'Leary e Michael Allen DeVolt. Cara, nem tem muito o que pensar, vou de Felipe Toledo. 84% com o Felipe, tá todo mundo confiante, hein?
14% pro Conor O'Leary, 2% aí pro Michael Allen DeVolt. Segunda bateria, bela bateria no draw, hein? Ethan Ewing, Matthew McGillivray e o pai da vez aí, Ryan Callahan, parabéns. Cara, apesar do Matthew ser... Essa é uma bateria difícil de escolher, hein, cara? Eu vou de Ethan, mas o Matthew pode vencer, enfim. É aquilo, passam dois, né? Eu acho que vence Ethan, passa Matthew, né? Ó, Ethan Ewing com 77%, Matthew McGillivray com 16%, Ryan Callahan com 7%. Bateria de número 3, brasileiro de novo, Kanoa Igarashi, Alan Cleland, Edgar Grogia. Cara, eu acho o Edgar muito power e o Alan surpreendente como surfista. O Kanoa é mais experiente, né? Mas assim, eu não achei que ele surfou tão bem na Gold Coast assim não, viu, meu? Teve bateria que ele venceu ali, que ele surfou muito, teve bateria que ele venceu, que eu achei o surf dele muito puxado, assim, sei lá. Não gostei muito não, cara. Eu vou de Edgar Grogia e Alan Cleland. Ó, 69% pro Kanoa, 25% pro Alan Cleland, desculpe, e 6% pro Edgar. Vamos, Edgar, caceta. Quarta bateria, George Smith, João Chumbinho e Michael McDonagh. Cara, João, velho, e George, não tem jeito. Eu, George e João, mas é aquilo, vai que o moleque é quebrador aí local, né? Gosta das bombas, não sei. 78% para o George, 21% para o João, 1% para o Mike. Totalmente compreensível. Bateria número 6. Iago Dora, Liam O'Brien e Winter Vincent. Cara, o Winter surfa pra cacete, é power. Liam também, que surfou lá em Burley, né? Em casa, quebrando. Muito legal também ver essa interação com a torcida. Mas eu vou de Iagueira, com o Liam passando. Mas assim, vamos ficar de olho no Winter, cara. Ele pode fazer estrago e vencer, inclusive essa bateria, tá? 58% para o Iago, 37% para o Liam, 5% para o Inter. Bateria de número 6, o brabo, Ítalo Ferreira, de Lycra Amarela, George Pitari e Jacob Wilcox. Pô, Jacob Wilcox aí, velho conhecido, local, já foi top do WCT, que já quebrou no challenge, surfa demais, assistam sempre ele, pegando uns battle bizarro de insano. Também esqueci, Ry Craig aí, Ry Choke, super surfista aí também do oeste australiano. Cara, eu vou de Goofy Footers, meu irmão. Apesar do George, esse frontside dele mais carveado, né, com uma linha bonita, vai encaixar bem lá. E ele é bom de onda pesada também, viu, meu? Tem se mostrado um excelente surfista em todas as condições, mas eu vou nos Goofies, cara, apesar de eu ser regular. Ítalo Ferreira e Jacob Wilcox. 66% com o Ítalo, 21% com o George, 13% aí com o Jacob. Bateria de número 7, Jack Robinson, que já venceu esse evento, Local Aço Master e tudo mais. Marco Mion, o rei do aéreo na junção, do Arrisca Tudo, sensacional. E o estileira, quebrador Ian Gentil. Sinceramente, vou de Ian. Tá surfando muito, velho. Bom, e Jack também, né? Mas bateria loteria, cara. Ó, Jack com 83, Marco com 11, Ian com 6%. Torcendo pro Ian ter um puta resultado. Ele tá surfando muito, cara. Tá merecendo também passar a linha do corte, cara, pra... Eu não sei se vale, né? Mas enfim, ele poderia... Eu não sei se ele passa a linha do corte, ele consegue se manter pro resto da temporada. Não tem ideia. Enfim, é uma dúvida que eu tenho. O WSL me responde aí, cara. Eu, alguém aí que tá mais por dentro disso que eu, que deveria ser eu, mas pode ser vocês, porque aqui, né, a casa de vocês. Enfim. Bateria número 8. Beron Mameia, Corey Rauschman, Samuel Pupo. Todo mundo aí precisando de resultado, tirando o Beron, que precisa de resultado também, não para passar o corte, mas para voltar para a briga do Final Five. Eu vou de Samuel. O Beron também vai quebrar, cara. Mas o Corey de backside aí, pesadão, alto, vai dar trabalho, meu. Ó, 36% pro Beron, 35% pro Samuel, 29% pro Cole. Realmente é uma bateria muito disputada, se você pensar em termos de potencial e de resultados. Bateria número 9. 3 brasileiros nessa bateria. Não tem o que falar. Alejo, Miguel e Ian. Cara, eu vou de Miguel passando. Na verdade, eu vou de Alejo passando. E Miguel e Ian, cara, desculpa, galera. Eu não vou falar, mas poderia colocar o Miguel sim, cara. E também colocar o Ian, tanto faz para mim, na verdade. Vai ser muito disputado, essas baterias são muito boas. 69% para o Miguel, 20% para Alejo, 11% para o Ian, totalmente compreensível, pensando que são fãs do mundo inteiro e o contexto atual do circuito, do que está acontecendo. Bateria de número 10, Leonardo Fioravante, excelente bateria, em Grife Colapinto e Crosby Colapinto. Bateria de irmãos aí, os dois lutando para se manter no circuito. E Léo lutando para se manter no topo ali, né? Subir cada vez mais, cara. O Grife quebra, cara. Eu acho que o Grife pode quebrar muito, o Crosby também. Pelo momento competitivo, cara, eu vou de Leonardo Fioravante, mas qualquer um deles pode passar. A Grife também em primeiro.
Ó, tá aí, ó. Griffin com 57%, Léo com 37% e Crosby com 6%. Bateria de número 11, Rio Aida, Joe Vaughan e David Silva. Só voltando no Griffin, cara, espero que o otária, seja lá quem for que tá fazendo isso com o Griffin, pare de fazer isso, cara. Porra, me revolta muito. De novo eu vou falar, surf não é futebol, cara. Não venham transformar o surf em futebol. Sai fora, mano. Vai trocar de esporte. Se ferrar, mano. Enfim, bateria de número 11, Rio Aida, Joe Vaughan e DVD. Vou de DVD detonando eles, velho, mas isso é uma puta bateria. 53% pro Rio, 33% pro Joe Vaughan, 14% pro DVD. Vamos, DVD, tijolada de back, bota as Slater Design pra cantar aí nessa porra. Bateria de número 12, boa bateria, hein? Jake Marshall, Seth Muniz e Jackson Bunt, cara. Tô curioso pra ver o Jackson surfando de backside lá, mas eu vou de Jake, lógico. E vou de Seth na segunda colocação. 71% para o Jake Marshall, 20% para o Seth Muniz, 9% para o Jackson Bunt. Então, lembrando, do dia 27 ao dia 17 ao 27, para nós seria do dia 18 ao dia 28, lembrando que estamos na Austrália, então do outro lado aí do mundo, completamente diferente. Tem que ter torcida para os brasileiros, sim, né? A gente precisa contar com o resultado deles aí nesse momento, super importante realmente para a gente conseguir ter as classificações agora para o corte e também, cara, para a segunda metade do circuito, obviamente, e os nossos atletas saltarem para Final Five e tudo mais, que é o objetivo maior. Também a gente ter mais atletas no Final Five e rumo ao título mundial. Mas fica a minha torcida para o DVD, para o Edgar, para o Ian, para o Alejo, para o João, para o Samuel, enfim, toda essa galera que está lutando para se manter pelo trabalho e pela vida deles, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Sigam @Vamos Falar de Surf no Instagram, no TikTok, no Spotify, em todas as outras plataformas de áudio. A gente também tem o YouTube. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar 5 estrelas. E tamo junto, galera. É nóis, vamos Brasil e aloha. Até mais.